Uma em cada 4 pessoas acima dos 60 anos sai do consultório médico com uma receita de remédio para pressão arterial, outra para controle glicêmico e às vezes as duas ao mesmo tempo, sem explicação, sem contexto, sem uma única palavra sobre o que está causando aquilo dentro do corpo delas. E aqui está o detalhe que muda tudo. A grande maioria das pessoas com triglicerídeos elevados, com LDL fora do padrão, com o perfil lipídico comprometido, nunca recebeu uma explicação sobre como o próprio fígado funciona. Nunca ouviu falar da enzima que determina quanto colesterol o seu corpo vai produzir essa noite enquanto você dorme. Nunca soube que o horário em que você faz a última refeição pode ser mais determinante para o seu colesterol do que qualquer alimento que você colocou no prato nos últimos 3 meses. Vi isso acontecer semana após semana, ano após ano. Paciente entra. Exame na mão. Médico olha os números, escreve a receita e em 7 minutos a consulta acabou. Ninguém explica o mecanismo, ninguém fala sobre o que está por trás daquele número. E a pessoa sai de lá achando que vai precisar tomar aquele remédio para o resto da vida. Esse vídeo existe para mudar isso. Vamos começar pelo começo, porque a maioria das pessoas chega até mim com uma crença completamente errada gravada na cabeça. Colesterol é veneno. Colesterol mata, quanto menos, melhor. Essa crença está errada, não está levemente equivocada, está fundamentalmente errada. O colesterol é uma molécula lipídica essencial. Sem ela, o seu organismo simplesmente para de funcionar. Cada membrana celular do seu corpo, a parede que envolve cada uma das trilhões de células que você tem, é composta por colesterol. Tire o colesterol e a célula perde integridade. Ela não consegue regular o que entra e o que sai. Ela não se comunica. Ela não funciona. Além disso, o colesterol é o precursor direto dos hormônios sexuais, testosterona, estrogênio, progesterona. Todos derivam do colesterol. Um colesterol severamente baixo compromete o equilíbrio hormonal em homens e mulheres de formas que vão muito além do que a maioria imagina, incluindo libido, composição corporal, humor e ciclo menstrual. O colesterol também é indispensável para a síntese de vitamina D e o sistema digestivo depende dele para produzir ácidos biliares, os compostos que permitem ao intestino absorver gorduras e vitaminas lipossolúveis. O objetivo nunca foi destruir o colesterol. O objetivo é entender de onde vem o excesso e controlar isso de forma inteligente. Aqui está o dado que muda a forma como você pensa sobre esse tema. 25% do colesterol circulante no seu sangue vem da alimentação, exclusivamente de fontes animais. Nenhum alimento vegetal contém colesterol, não o abacate, não a castanha, não o azeite de oliva, independentemente do teor de gordura que possuam. Mas 75% do colesterol total, 3 em cada 4 moléculas, são fabricadas pelo próprio corpo, principalmente pelo fígado, e em menor escala pelo intestino delgado, pelas glândulas suprarrenais e pela pele. Esse número tem implicações enormes. Ele significa que, mesmo que você elimine completamente qualquer fonte animal da sua alimentação, você afetará no máximo 20 a 25% do total. Os outros 75% continuarão sendo produzidos internamente. Eu vejo isso acontecer o tempo todo na prática. A pessoa corta a carne, corta o ovo, corta o queijo, faz tudo certo pelo que ela sabe, volta 3 meses depois e o colesterol praticamente não mudou. Ela se sente frustrada. Acha que falhou, não falhou. Ela simplesmente não tocou no mecanismo que responde pela maior parte do problema. Dentro das células do fígado existe uma enzima chamada HMG-CoA redutase. Uma enzima é uma molécula biológica que catalisa, ou seja, desencadeia, uma reação química específica.
No caso desta, a reação é a síntese do colesterol. É exatamente ela que os medicamentos estatinas bloqueiam. Mas aqui está o que quase ninguém te conta durante uma consulta de 7 minutos. A atividade dessa enzima atinge seu pico à noite, especificamente entre meia-noite e 4 da manhã. O seu fígado realiza a maior parte da produção de colesterol enquanto você está dormindo. E agora entra o segundo personagem dessa história, a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas em resposta à presença de alimentos no organismo, qualquer alimento. Não importa se é uma salada, uma fruta, um iogurte natural ou uma fatia de pizza. Qualquer refeição gera uma resposta insulínica, e a insulina ativa diretamente a HMG-CoA redutase. A conexão é direta assim. Você come à noite, a insulina sobe, a enzima é ativada e nas próximas horas o seu fígado funciona em velocidade máxima de produção de colesterol enquanto você dorme sem saber. Isso significa que comer tarde, mesmo algo que parece saudável, mesmo uma fruta ou um copo de leite, dispara um pico de síntese noturna de colesterol. Não porque você comeu algo gorduroso, mas porque você elevou a insulina exatamente no momento em que o seu organismo deveria estar em estado de jejum, com produção reduzida. Agora inverta. O que acontece quando você não come à noite? Quando você pratica alimentação com restrição de janela, última refeição às 18 ou 19 horas, nada até a manhã seguinte, a insulina permanece baixa ao longo da madrugada. E quando a insulina está baixa, uma via completamente diferente é ativada. A enzima AMPK, proteína quinase ativada por AMP, entra em cena. A AMPK é o sensor de energia interno das suas células. Quando ela detecta que as reservas de combustível estão baixas, ela age como um freio natural sobre a síntese de colesterol. Ela suprime diretamente a atividade da HMG-CoA redutase. O fígado produz significativamente menos colesterol durante a noite. Sem receitas, sem efeito colateral, apenas uma relação diferente com o relógio. Esse não é um conselho popular de internet, é um mecanismo bioquímico documentado. E ele explica por que o horário da última refeição importa tanto quanto o que está nessa refeição, e em muitos casos importa mais. Vamos agora ao que você pode efetivamente fazer. 7 passos concretos, com base em mecanismo, não em modismo. Passo 1. Alimentação. Reduza as gorduras saturadas de origem animal, cortes gordurosos de boi e porco, embutidos industrializados, laticínios integrais em excesso. Não estou falando de eliminação total, estou falando de redução inteligente e sustentável. Lembre-se, isso afeta no máximo 25% do total. E enquanto estamos no tema, preciso desmanchar um mito que resiste com força: o ovo. As evidências científicas atuais não sustentam esse medo. O consumo de 1 a 2 ovos por dia não provoca aumento significativo do LDL na maior parte das pessoas. O organismo possui um mecanismo de regulação. Quando você consome mais colesterol pelo alimento, o fígado compensa reduzindo sua própria produção, até certo ponto. Os verdadeiros vilões são as gorduras transindustriais, os óleos vegetais parcialmente hidrogenados presentes em biscoitos, salgadinhos, margarinas baratas e fast food. Esses têm um efeito deletério sobre o perfil lipídico muito superior ao de qualquer ovo inteiro. Passo 2. Horário das refeições e balanço energético. 2 regras. Primeira, encerre a alimentação até as 18 ou 19 horas e mantenha um jejum noturno mínimo de 12 horas. Essa única mudança, praticada com consistência, reduz a síntese noturna de colesterol sem nenhum medicamento, porque mantém a insulina baixa durante a madrugada e ativa a AMPK.
o freio natural sobre a HMG-CoA redutase. Segunda regra: mantenha balanço energético neutro ou negativo. Quando você come consistentemente mais do que gasta, a insulina permanece cronicamente elevada, e insulina cronicamente elevada é sinônimo de estimulação contínua da enzima, que produz colesterol. Nenhum suplemento, nenhuma estratégia alimentar compensa isso. Essa é a fundação. Tudo mais se apoia nela. Passo 3: fibra solúvel. O melhor exemplo disponível nas farmácias brasileiras é a casca de psyllium, a casca moída da semente de plantago ovata encontrada em pó ou cápsula. Quando o psyllium chega ao intestino delgado, ele forma um gel viscoso que captura fisicamente os ácidos biliares ricos em colesterol e os arrasta para fora do corpo nas fezes, impedindo a reabsorção. O que acontece em seguida é exatamente o que você quer. O fígado fica com déficit de colesterol reciclado e, para repor, aumenta a produção de receptores LDL, construindo mais encaixes para capturar partículas da corrente sanguínea. O seu LDL cai porque o fígado está ativamente extraindo mais dele, sem intervenção farmacológica. Comece com uma colher de chá por dia dissolvida em um copo grande de água e aumente gradualmente para 2 ou 3. Sem água suficiente, o psyllium se compacta e causa constipação em vez do efeito desejado. Passo 4: ômega 3. São ácidos graxos poliinsaturados que o organismo não consegue sintetizar por conta própria. Pesquisas clínicas demonstram que a ingestão regular de ômega 3 reduz os níveis de colesterol em aproximadamente 23%. O mecanismo é direto. Os ácidos graxos ômega 3 suprimem a atividade da HMG-CoA redutase, a mesma enzima hepática que as estatinas bloqueiam. As melhores fontes alimentares são peixes marinhos gordurosos como sardinha, atum, salmão e cavala. Se o peixe não é parte regular da sua alimentação, as cápsulas são uma alternativa válida e bem estudada. Um ponto crítico: o efeito não aparece em 2 semanas. Leva no mínimo 1 mês de uso diário para qualquer mudança mensurável, e o benefício completo geralmente se instala após 2 meses ou mais. Se você tomou ômega 3 por 3 semanas, não sentiu diferença e parou, você simplesmente não deu tempo suficiente. Passo 5: atividade física aeróbica. O exercício aeróbico regular aumenta o HDL, a lipoproteína que remove o excesso de colesterol da corrente sanguínea e o devolve ao fígado para processamento. Quanto maior o seu HDL, mais eficiente é a limpeza do sistema. A atividade aeróbica também reduz diretamente os níveis de insulina em jejum, o que significa menos estimulação crônica da HMG-CoA redutase. A dose mínima eficaz são 30 minutos de atividade moderada 5 vezes por semana. Isso é tudo. E a maioria das pessoas com colesterol elevado não está fazendo nem isso. Passo 6: gestão do estresse crônico. O cortisol, o hormônio do estresse produzido pelas glândulas suprarrenais, estimula a liberação de ácidos graxos livres na corrente sanguínea. O fígado converte parte desses ácidos graxos em VLDL, uma lipoproteína precursora do LDL. Estresse crônico, do tipo que nunca desaparece, que te acorda às 3 da manhã, que está presente mesmo nos fins de semana, contribui para um perfil lipídico persistentemente desfavorável. Técnicas de redução de estresse, sejam elas meditação, respiração diafragmática, atividade física, sono de qualidade ou a reorganização simples das prioridades do dia, não são luxo nem autoindulgência. São parte legítima do controle lipídico. Passo 7: controle calórico total.
Estou voltando a esse ponto porque ele não pode ser dito uma vez e abandonado. Você pode seguir cada um dos passos anteriores com dedicação absoluta. Mas se está consumindo consistentemente mais calorias do que gasta, a insulina vai permanecer elevada, o fígado vai continuar em modo de produção intensa e o colesterol vai permanecer alto. Isso não é opinião, é a bioquímica do metabolismo. A perda de peso isolada, sem nenhuma outra intervenção, frequentemente normaliza o colesterol. Não porque a pessoa comeu menos gordura, mas porque peso corporal menor significa insulina mais baixa, menor sobrecarga hepática e melhora generalizada do metabolismo lipídico. Aqui está algo clinicamente relevante que precisa ser dito com clareza. A resposta do seu organismo a cada uma dessas intervenções muda com a idade. Depois dos 45 anos, a atividade basal da HMG-CoA redutase aumenta. Nas mulheres, o estrogênio cai, e o estrogênio era um protetor ativo do sistema vascular e do perfil lipídico. Nos homens, o perfil da testosterona se altera de formas que afetam diretamente o equilíbrio de lipídios. Controlar o colesterol sem medicação na casa dos 50 anos é mais difícil do que fazer o mesmo aos 35. É absolutamente possível, mas exige mais consistência, mais tempo e uma aplicação mais rigorosa de todas as 7 etapas simultaneamente. Quanto mais velho, menos espaço existe para meias medidas. Aqui está o seu plano prático. Primeiro, peça um perfil lipídico completo ao seu médico com colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos. Sem essa base, você está trabalhando no escuro. Segundo, mova a sua última refeição para as 18 ou 19 horas. Essa mudança isolada, feita com consistência, já reduz a síntese noturna de colesterol. Terceiro, elimine gorduras transindustriais, fast food e ultraprocessados. Reduza as gorduras saturadas animais. Não entre em pânico com o ovo. Quarto, adicione psyllium, 1 a 2 colheres de chá por dia com bastante água. Quinto, inicie o ômega 3 e comprometa-se com pelo menos 2 meses antes de avaliar o resultado. Sexto, 30 minutos de caminhada ou outra atividade aeróbica, 5 dias por semana. Sétimo, seja honesto sobre quanto você está comendo versus quanto está gastando. Se está em superávit calórico consistente, tudo mais é secundário. Isso não é um protocolo de 2 semanas. É um sistema. Requer consistência ao longo de semanas e meses. Mas o resultado, colesterol normalizado sem uma prescrição vitalícia, sem dependência permanente de medicamento, vale cada esforço. Você merece entender o que está acontecendo dentro do seu próprio corpo. Essa informação existe. Só não está sendo oferecida da forma que deveria. Conta para mim nos comentários. Qual dessas 7 etapas você já pratica e qual te parece mais difícil de implementar? Quero ler o que está passando para você, porque essa troca é o que dá sentido a esse canal. Se esse conteúdo chegou no momento certo, compartilha com alguém que também precise ouvir isso. Um familiar, um amigo, alguém que você viu sair do consultório com uma receita e sem nenhuma explicação. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Aqui a gente constrói algo diferente. Explicação real, mecanismo real, sem atalho e sem enganação. Cada inscrição é mais uma pessoa que passa a entender o próprio corpo. E esse número, quando cresce, começa a mudar alguma coisa.